Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. Uma das nossas telespectadoras aí do nosso canal de vídeos do YouTube nos procurou para ver se a gente podia fazer uma manutenção nessa lava-louça enxuta automática que vocês estão vendo agora. Essa cliente veio da Vila Medeiros, ali perto da Ponte da Vila Guilherme, em São Paulo, marcou com a gente e trouxe a máquina aqui para a gente fazer uma análise, tá? Bom, eu ainda não consegui ver a data dessa máquina, tá? E como vocês viram no último vídeo, a lava-louça que veio lá das Perdizes, ela é uma enxuta automática, tá? Ou seja, uma geração antes dessa minha aqui, que é a enxuta futura. E eu ainda não consegui ver a data dessa lava-louça enxuta automática, que eu imagino que seja mais antiga do que aquela que nós postamos o vídeo dias atrás, tá? E se realmente essa máquina for mais antiga do que a lava-louça mostrada no vídeo anterior, essa máquina, essa enxuta automática, ela tá ganhando o posto de lava-louça mais antiga que chegou pra gente fazer uma manutenção, tá? Então, antes da gente começar, infelizmente, né, e vocês já vão ver por que infelizmente, eu não vou poder ligar essa máquina de imediato para mostrar o defeito para vocês. Bom, opa, olha o WhatsApp tocando aí. O que aconteceu foi o seguinte: segundo relatos da dona da máquina, deixa eu colocar o timer aqui numa outra posição, tá? Pré-lavagem. A dona da máquina falou que tinha colocado algumas louças dentro dessa máquina, tinha feito uma pré-lavagem e 2 dias depois, mais ou menos, ela estava com planos de usar a máquina novamente, tá? Então, quando a gente termina uma pré-lavagem e o próximo ciclo que você vai iniciar é mais ou menos aqui, ao final da pré-lavagem não é necessário empurrar o botão dessa forma, tá? Porque se você vai continuar no próximo ciclo, não precisa deixar o botão empurrado. Simplesmente você deixa ele puxado. Então, da próxima vez que você for utilizar a máquina, da próxima vez que você for avançar o botão aqui, simplesmente você avança e o botão estando nessa posição liga, a máquina enche de água e logo ela entra em funcionamento. E pelo que a dona me contou, como ela tinha terminado a pré-lavagem, ela havia deixado esse botão puxado e acidentalmente o neto dela, de aproximadamente 5 anos, sem querer veio aqui e rodou o botão até a posição lavagem, tá? Aí a máquina, obviamente, como passou do ciclo, ela não encheu de água, mas segundo o que a dona me falou, ela entrou em funcionamento por alguns minutos, tá? Ela começou a sentir um cheiro de queimado muito forte e infelizmente, tá? Essa enxuta, por alguns minutos, ela se transformou numa bola de fogo, tá? Alguns minutos não, alguns segundos, né? Ela se transformou numa bola de fogo. Então, o que a dona fez? Rapidamente, ela puxou o plug da tomada
e questão ali de 10 segundos mais ou menos, o fogo abaixou sem ela fazer nenhuma intervenção, tá? E quando aconteceu isso, a dona me mandou uma foto de como que estava essa parte de baixo da máquina, e por isso que eu falo que é difícil a gente fazer um diagnóstico por foto, por WhatsApp, esse tipo de coisa, né? Por isso que muitas vezes o ideal é trazer a máquina aqui pra gente analisar, tá? Só que, claro que tem defeitos que a gente já conhece de cor e salteado, né? Mas como nesse caso a máquina tinha pegado fogo, esse tipo de coisa, eu havia falado para a dona que talvez seria difícil fazer o reparo dessa máquina, porque pelas fotos que ela me mandou, eu pensei na verdade que tinha torrado toda essa parte de baixo, e aí a gente teria que trocar o gabinete inferior da máquina, que corresponde toda essa volta aqui, inclusive a parte de dentro, tá? Aí depois que no caso, né, como eu havia conversado com a dona, se fosse necessário trocar o gabinete, o único problema seria o custo, tá? Porque se eu precisar de um gabinete desse, eu ligo o meu fornecedor oficial de peças da Enxuta, que é o meu amigo Flávio Pairol, e ele fornece um gabinete desse, tá? E aí, claro que teria o custo da peça, teria o custo da mão de obra, para a gente poder definitivamente fazer o reparo da máquina, tá? Mas ao analisar essa parte de baixo aqui da máquina, eu descobri que o gabinete dela, ele tá íntegro, tá? Aí numa próxima cena, quando a máquina estiver tombada e aberta a parte de baixo, vocês vão ver. E aparentemente pegou fogo só nessa peça aqui. Ou seja, pegou fogo no termostato de segurança e pegou fogo nessa borrachinha branca, que é o alojamento do termostato de segurança, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir a parte de baixo da máquina, vamos ver o que aconteceu lá, tá? Na verdade, eu já abri a parte de baixo, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma limpeza completa aqui na parte inferior do gabinete. A gente vai remover todos esses pedaços de plástico queimado que nós temos aqui. Talvez seja necessário até a gente remover a resistência elétrica, e aí depois a gente vai ver o que faz. Vamos tentar instalar um termostato novo, e mais importante do que isso é a gente descobrir por que aconteceu isso, tá? Porque que mesmo colocando a máquina na posição lavagem, ela ligou a resistência, entrou em funcionamento sem água, e aí a máquina acabou se transformando numa bola de fogo ainda por alguns segundos. Então o próximo passo agora é a gente abrir a parte inferior da máquina e vamos ver o que a gente consegue fazer para resolver o problema dessa enxuta. Eu já abri a parte inferior da máquina e aqui nós temos a boa notícia. Ou seja, se a gente olhar a parte de baixo do gabinete, não tem nenhum ponto que está derretido ou deformado, tá? Ou seja, o defeito ocorreu somente no alojamento do pressostato. O próximo passo agora, olhando aqui para a parte de trás, tá? Só comentando, ó, essa máquina, por ela ser bem antiga, ela usa o bom e velho pressostato eletromecânico, ou seja, ela não usa placa de sensor de nível, o que aumenta muito a vida útil dessa máquina, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui nós temos os dois terminais, os dois fios brancos
ligados à resistência elétrica. A gente vai remover a resistência elétrica soltando esses dois terminais e essas duas porcas que tem aqui, para que a gente possa remover completamente a resistência elétrica, e aí a gente faz uma limpeza completa no gabinete antes da gente fazer a instalação do novo termostato de segurança. Bom, eu tirei os dois terminais elétricos da resistência, tirei as duas porcas que tem aqui com bastante dificuldade, tá? E como essa máquina tem quase 30 anos, uma pena que em nenhum ponto da máquina eu consegui ver a data de fabricação, eu optei por fazer uma mudança de planos, tá? Por quê? A resistência, ela não quer sair do alojamento dela, tá? Tentei de tudo, movi para um lado, para o outro, tá? A porca já tá solta, a resistência deveria sair daqui, mas infelizmente ela não quer sair, e eu optei por não forçar a saída da resistência, por um motivo muito simples. Esse gabinete da máquina, ele já viu dias melhores, tá? Eu percebo que ele tá não vou dizer bastante, tá? Mas eu percebo que ele tá um pouco ressecado, e eu tô com medo de acabar criando uma trinca, e eu também tô com medo de criar um vazamento de água aonde não tem, tá? Então, com essas duas porcas que eu soltei aqui atrás, eu consigo levantar um pouco a resistência, tá? Ou seja, o espaço que eu preciso para fazer uma boa limpeza aqui no gabinete eu já tenho, e por esse motivo eu não vou tirar a resistência do lugar, tá? Simplesmente vou fazer uma boa limpeza aqui, remover todos esses pedaços de plástico queimado que nós temos aí. Lembrando que aqui em cima vai uma telinha, vai um filtro, tá? E quando o dono me mandou a foto do filtro, eu falei para ele: joga fora porque esse filtro, infelizmente, eu não tenho o que fazer, tá? Ele ficou todo derretido, como ele é de plástico, né? Ele praticamente virou um monte de plástico retorcido. E eu falei pro dono: joga esse filtro fora, fica tranquilo que eu vou falar com o Flávio e ele vai mandar depois um filtro novo pra gente. Assim que ele mandar o termostato de segurança com alojamento, ele aproveita e já manda pra gente um filtro pra gente instalar nessa máquina, tá? Próximo passo agora, vamos fazer uma boa limpeza aí no alojamento da resistência. Pessoal, aqui tá a borrachinha antiga, o alojamento antigo do pressostato. Esse alojamento é muito fácil encaixar no gabinete, diferente da enxuta Futura e Master Power, que é bem difícil, tá? Ele está colocado ali, como vocês podem ver, bem no centro do vídeo, tá? Infelizmente, esse gabinete da máquina não ficou como eu queria. Por mais que eu me esforcei para fazer a limpeza desse gabinete, ele não ficou limpo 100%, tá? A gente vê muitos resíduos de plástico manchados aí na lateral direita da parte inferior do gabinete, mas infelizmente é o melhor que eu pude fazer. O fogo, os
Segundo o que a dona falou, 15, 20 segundos que essa máquina ficou pegando fogo. Infelizmente manchou e podemos dizer até que queimou certa parte do gabinete, tá? Mas infelizmente foi o melhor que eu pude fazer nesse caso. Eu já conversei com o dono, se não surgir o gabinete por baixo, não tem nenhuma deformação. Então, teoricamente, não é para ter nenhum vazamento. Mas se de repente ocorrer algum vazamento aí, a gente vai ter que partir para a troca desse gabinete. Porém, eu acredito que não seja necessário, tá? Agora, vamos ver por que ocorreu o defeito. Aqui na parte de baixo da máquina, vocês podem ver o termostato de segurança novo já instalado e aqui em volta o alojamento dele. Pessoal, eu fiz uma análise no circuito de ligação da resistência dessa máquina e infelizmente, pessoal, o fato dessa máquina ter ligado a resistência sem água faz parte do projeto dela, tá? Eu conferi todas as ligações do timer, não tem nada invertido e no caso dessa máquina, a alimentação do timer, ou melhor, a alimentação da resistência, ela sai exclusivamente do timer. Diferente da enxuta futura, que a alimentação da resistência e o fio que faz o avanço do timer, ele sai, dependendo do modelo, ele sai ou do pressostato ou da placa de sensor de nível. Então, o que pode ter acontecido aqui no caso? Se a máquina ligou, aqueceu a resistência e chegou a pegar fogo, a única conclusão que eu tenho é que o termostato de segurança ele não cumpriu a função dele. Ou seja, quando deu o excesso de temperatura, porque a resistência estava trabalhando seca, ele não abriu, então a máquina superaqueceu até finalmente ela pegar fogo. Uma coisa eu posso afirmar para vocês, essa falha, vamos dizer assim, esse projeto da enxuta, ela ser alimentada a resistência diretamente pelo timer, eu acredito que a enxuta descobriu esse problema alguns anos depois e esse modelo aqui, esse modelo Futura e também o modelo Master Power, eles fizeram um sistema que a alimentação da resistência ela sai direto desse pressostato, tá? Ou seja, qual a função desse pressostato? Esse pressostato, nessa máquina, ele só tem duas funções. Ele serve, vamos supor, se o reservatório de água ele está vazio, o pressostato alimenta a válvula de entrada. Quando a máquina enche, o que acontece? O pressostato ele muda o seu estado e aí ele manda a informação para o timer avançar. Então quando o timer avança, automaticamente ele alimenta a resistência elétrica. Então no caso, se você colocar, se for essa máquina aqui, enxuta automática, se você colocar ela na função lavagem sem água e puxar o botão, o que vai acontecer? A resistência elétrica vai ligar, vai dar um superaquecimento e infelizmente, no caso dessa máquina, a gente tem que contar que o termostato de segurança ele vai cumprir a função dele e desarmar, evitando assim o incêndio da máquina. Então, eu acredito que nessa máquina não tem nada que eu possa fazer. Faz parte do projeto dela alimentar a resistência elétrica diretamente pelo timer. Coisa que a enxuta percebeu o problema anos depois e mudou o sistema de ligar a resistência, como é o caso das enxuta Futura e Master Power.
Depois de montado o termostato de segurança, eu já coloquei a tampa inferior da máquina, já coloquei a tampa traseira, ou seja, a máquina está completamente montada. E o filtro novo, quer dizer, o filtro semi-novo, né? Infelizmente essa peça a gente não vai achar nova para comprar, mas da mesma forma que o termostato de segurança, o Flávio Pairol me mandou esse filtro aqui em muito bom estado pra gente colocar aqui na máquina, tá? Então já posicionei o filtro aí da forma correta. A máquina já tá ligada com a rede de água, a torneira já tá aberta. Ela também tá ali na tomada. Então o próximo passo agora é a gente fechar a tampa da máquina e iniciar os testes. Então eu vou girar o timer até a posição liga. Vou puxar o botão. A máquina já começou a encher de água. Essa máquina aqui, como é antiga, o acrílico aqui da porta, ele é meio transparente. Então dá pra gente ver a máquina enchendo. E logo em seguida ela já vai entrar em funcionamento. A máquina já terminou de encher. E cerca de 30 segundos ou 1 minuto depois, já começou o processo de lavagem. Então a gente vai deixar a máquina em teste aqui. Vamos observar se não tem nenhum vazamento. Vamos deixar ela em funcionamento um tempo aí. Eu não coloquei sabão na máquina. Na verdade, esse sabão já deve ter estado na máquina aí em algum momento. Mas ela segue funcionando normalmente. Então vamos deixar ela no processo de lavagem aí. E a hora que o timer tiver já no enxágue 3, a gente grava a última cena do vídeo. Pessoal, a máquina enxuta automática segue funcionando muito bem. Ela já realizou o ciclo de lavagem, enxágue 1, enxágue 2, e nesse momento ela está realizando o ciclo enxágue 3. Então a gente está finalizando os testes da máquina. Não tem nenhum vazamento, já verificamos aí o termostato, as outras peças, tá tudo ok com a máquina, funcionando perfeito, sem nenhum vazamento. E esse foi o vídeo de reparo da enxuta mais antiga que apareceu no nosso canal. Mais uma vez a gente foi bem sucedido e a enxuta automática segue funcionando normalmente. Então a gente pode considerar que o problema da máquina foi resolvido. E a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você gostou bastante, compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais, e não deixe de se inscrever em nosso canal.
Um grande abraço e até o próximo vídeo.